Graça e paz, povo de Deus. Com certeza você já deve ter ouvido falar do milênio. E o milênio, ele é um problema, no ponto de vista de alguns, para o pós-tribulacionismo, ele é um problema. Durante séculos, cristãos têm debatido intensamente os eventos finais da história. Entre esses debates, um dos pontos mais intrigantes envolve o milênio, descrito em Apocalipse, capítulo de número 20. E existe uma pergunta intrigante, aonde num debate foi feito essa pergunta. Eu vou soltar o vídeo e vocês vão ouvir, e depois a gente vai trabalhar a resposta para esse vídeo, mostrando que a questão do milênio, ela não é ou não pode ser um problema apenas para o pós-tribulacionismo. Ele é também um problema para o pré-tribulacionismo. E é isso que eu quero mostrar para você, que, por fim, o milênio não é nenhum problema para o pós-tribulacionismo. Tá bom? Preste atenção nesse vídeo. Claro que é uma coxa de retalhos. Cada pós, uns defendem de um jeito, outros de outro. Todos os pós-tribulacionistas americanos que se depararam com quem são os habitantes do milênio, porque não tem resposta. Se ele disser que sobrou alguns, desmoronou o pós. Se ele disser que é só ímpios, descaracterizou completamente o milênio, e as nações que vão adorar são obrigadas. Imagine Cristo obrigando as nações a vir adorar. Claro que há ali uma condicional. Se vocês não adorar, era como Israel, Deuteronômio 28. Se vocês não adorar, se vocês não seguir a lei, algumas coisas irão acontecer. Que é o que está escrito no texto. Exato, mas não pode ser só ímpio no milênio. Então esses pós-tribulacionistas, o que eles fizeram? O que os pós-tribulacionistas fizeram? Esses reconheceram que aqui não tem saída. Ou você descaracteriza o milênio, ou você dá uma repescagem para o povo. É de fato uma pergunta. Claro que... Você prestou atenção na pergunta? Essa pergunta ela foi feita no debate na Rádio Musical. Depois eu coloco aqui abaixo, está abaixo aqui o link do debate na descrição aqui do vídeo. Você pode acompanhar. O intuito aqui não é refutar o pastor Juliano Fraga, porque ele não debateu comigo e não foi um debate entre as partes, nem eu com ele, nem ele comigo. Mas é mostrar, tá, que não é para todo pós-tribulacionista, a questão do milênio não é um problema. Primeiro, eu vou mostrar que o milênio ele é um problema sério para o pré-tribulacionismo também. Vejamos só. De acordo com a bibliologia ou os livros de alguns pré-tribulacionistas, eles defendem, por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal. No final da sua página, se você tiver aí, você pode acompanhar a partir da página 2015, página 2015. Aí, quando chega na página 2017, está falando totalmente do milênio, certo? A pergunta que o pastor Juliano fez: se os salvos serão arrebatados. Jesus salva Israel, livra Israel. E Israel entra no milênio salvo. Quem são os habitantes do milênio na visão pós? Veja, ele acha que isso é um problema só para o pós, mas não é. Eu vou explicar em detalhes, eu vou pedir a sua atenção para você ver que não é um problema para o pós-tribulacionista. Mas é um grande problema também para o pré. E eu queria que algum pré que estivesse assistindo esse vídeo me chame. Lá na descrição tem um número do WhatsApp. Me chama, vamos marcar um debate, vamos agendar um debate para você me dar essa resposta que eu vou apresentar aqui. Vamos lá. O milênio.
De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 2017, ele vai dizer que o reino tem duração de 7.000. Aí ele diz, a igreja e todos os santos martirizados na tribulação reinarão com Cristo. Cristo reinará na terra sobre os santos da tribulação que estiverem com vida na sua vida. Porém, não deixa claro quem são esses santos. Mas no decorrer dos argumentos, dos comentários, você percebe que esses aqui são todos salvos. Não tem nenhum ímpio, tá? Aí, depois ele mostra aqui, Satanás será solto por um breve tempo no fim do milênio e terminará quando Cristo entregar o reino ao Pai. Então ele não mostra Satanás sendo preso, ele mostra Satanás sendo preso, sendo solto, mas não mostra Satanás enganando as nações. Então qual é o problema para o pré-tribulacionismo? O primeiro problema para o pré-tribulacionismo é que se de fato, conforme a crença pré-tribulacionista, os habitantes do milênio são 3 ou 4. 3, a igreja glorificada e os sobreviventes do milênio, da grande tribulação, e os que foram ressuscitados, os antigos, os salvos do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, com os sobreviventes da grande tribulação, que morreram, os mártires, os que morreram, ressuscitam com Cristo, são ressuscitados quando Cristo volta, aí Cristo implanta o milênio com a igreja, com esses ressuscitados do Antigo Testamento e da grande tribulação, que morreram durante a grande tribulação, são ressuscitados, vão reinar com Cristo, e eu coloquei aqui que são 3 grupos, tá? 3 grupos na visão pré-tribulacionista. Vou mostrar para vocês os 3 grupos. Primeiro, os santos do Antigo Testamento ressuscitados, a igreja, os santos mártires da tribulação, e para resolver o problema que eu vou perguntar aqui, eles vão dizer que os que nasceram no milênio justifica dar essa resposta. Mas a pergunta é, se os santos do Antigo Testamento ressuscitam, os santos mártires da grande tribulação ressuscitam, e juntamente com Cristo e a igreja glorificada, salva, ambos, todos salvos, são os habitantes do milênio, a pergunta que eu faço para você, pré-tribulacionista, é: quem Satanás vai enganar? E quem é que vai gerar filhos no milênio, uma vez que já são todos ressuscitados? Porque só existem 3 grupos. A igreja, que já foi arrebatada, transformada, glorificada, os santos do arrebatamento do Antigo Testamento e que morreram na grande tribulação, ressuscitaram. Então, eles, na visão pré, não ressuscitaram com corpos naturais, ressuscitaram com corpos glorificados. Então, juntamente com a igreja, estão com corpos glorificados. A pergunta é, são santos, quem Satanás vai enganar? E se são todos ressuscitados, glorificados, como é que vão nascer pessoas no milênio? Percebeu que não é um problema só para o pós? É um problema também para o pré-tribulacionismo? Então, se você tem a resposta, me chama. Vamos dialogar. Agora eu vou entrar com você na resposta para que não é um problema para o pós-tribulacionista. Parece que, de acordo com a pergunta que ele faz, é um problema, mas vamos lá. A pergunta que ele faz já nasce com um pressuposto completamente equivocado. Por quê? Olha a pergunta. Se a igreja, se depois da grande tribulação, Jesus volta, leva a igreja para o céu,
e depois livra, salva Israel. Quem são os habitantes do milênio? Primeiro, na visão pós-tribulacionista, os salvos não vão para o céu. Agora, assim, de imediato, antes do milênio, né, no final da grande tribulação, Jesus arrebata a igreja e fica com ela no céu. E no céu, fica lá com a igreja, enquanto aqui vai ter o milênio. Mas não existe milênio sem Cristo. E não existe milênio sem Cristo reinar e sem a igreja estar com ele. Ok? Então vamos lá. Vamos analisar aqui primeiro um contexto escatológico. Em Daniel 11:45, eu peço a sua atenção, anote os textos, entenda a minha colocação. Daniel 11:45 diz assim: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. É uma referência ao anticristo, aonde vai ser a sua sede governamental, de onde ele vai governar e de onde ele vai estar. Então, o anticristo, primeira coisa, quando nós lemos 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente acha que o anticristo já aparece com esse poder todo. Não. De acordo com as profecias, tá? De Daniel capítulo 7, versículo 24, Daniel 7, 24, diz assim, olha, e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. E profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Presta atenção no que esse texto está falando. Então, o que Daniel está mostrando aí é que o anticristo, o início dele, antes de Daniel 11:45, é que 10 nações vão fazer uma coligação política. Dessas 10 nações, vai surgir o anticristo. E quando ele surgir, ele vai abater 3 dessas nações que estavam unidas a ele, a essa coligação política. Então, quando chega em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o próprio texto aqui mostra, né, no versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, isso mostra uma sucessão de eventos. O primeiro evento é as 10 nações, depois as 10, o anticristo abate 3. Quando ele abate 3 nações, tá? Dessas 3 nações, com certeza ele vai abater, romper alianças, justamente por causa da crença, não serem nações cristãs ou que têm a sua religião judaica, mas nações que têm princípios e que não vão aceitar, tá, as ideias do anticristo. Então ele vai perseguir e vai destruir essas nações. Dentre essas nações, dentro dessas nações, vai ter santos, vai ter pessoas que servem a Deus. E a igreja estará nesse período, então ele começará a perseguir a igreja. Tá? Essas 3 nações não aceitarão as suas ideias, não estão de acordo, então ele vai abater as 3, vai perseguir e vai abater. Com isso, a sua perseguição, ela começa a ganhar força. Mas em qual local? Será que é por todo mundo? Não. Nem mesmo o pré-tribulacionista acredita que em todas as nações, nenhum império no mundo até hoje, nem mesmo o Império Romano, conseguiu dominar todas as nações e impor suas leis absolutas. Tá? Então, nem mesmo o anticristo vai conseguir. O único rei que vai conseguir é Cristo. O anticristo estará, agora sim, Daniel capítulo 11:45, ele vai mostrar ali, vai montar ali o seu tabernáculo, o seu trono, o seu templo, vai se assentar como se fosse Deus, e ali no Oriente Médio vai ser o ápice das perseguições, vai ser o ápice das guerras, vai ser o ápice de todo o acontecimento escatológico.
Aí, de lá, desse lugar, Daniel capítulo 11, versículo 45, ali em Jerusalém, de Jerusalém, você vai ver que ele vai fazer guerra contra os santos. Ele vai, em Zacarias capítulo 14, versículo 16, mostra que quem morre, eu vou até ler o texto, eu vou fazer um resumo aqui breve só para dar uma resposta, tá? Então o anticristo está lá perseguindo os santos, perseguindo a igreja. Daqui a pouco ele começa a pegar o seu exército. O texto de Daniel que nós lemos mostra que o tempo é de tempos, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou seja, o tempo do anticristo perseguir os santos, perseguir a igreja, é cronometrado por Deus. Tá? É limitado por Deus. Ele percebe que Cristo vem, Cristo desce dos céus com os anjos, para nos ares. Os anjos, de acordo com Mateus 24, 31, leva os eleitos, os salvos de todo o continente, de todo o mundo, isso é universal, até os ares. Os mortos em Cristo ressuscitam. Os vivos serão transformados. Agora, juntamente com Cristo e os anjos nos ares, esse exército desce, Apocalipse 19. Então, Apocalipse 19, o exército dos céus, ele pode ser interpretado se a cosmovisão do autor está vendo Jesus vindo dos céus, rompendo, saindo do céu mesmo até os ares, então é com os anjos. Agora, a partir do momento que Jesus está nos ares com a igreja e com os anjos, ele vem com seus exércitos. Aí a igreja pode estar inclusa. Essas duas leituras são possíveis, tanto pelo texto, mas principalmente pela ordem cronológica e à luz de outros textos, não isoladamente. Cristo vem, desce no Monte das Oliveiras. Eu vou ler Zacarias capítulo 14. Jesus agora, com a igreja, anjos, estará no Monte das Oliveiras, e Zacarias vai dizer algo bastante interessante. Olha só o que diz Zacarias. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido. Pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes. Então, observe que, o que é que está dizendo o texto? Que Jesus vem com a igreja, vem com os anjos, desce no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras rompe. O anticristo, vendo que Cristo voltou, tá? que os santos subiram, não tem mais quem perseguir, ele agora volta para Jerusalém e diz assim, vamos destruir a cidade santa, que é lá que vai ser o trono, o reino de Jesus, do Cristo, do Messias. Então ele volta para Jerusalém, para destruir Jerusalém. Aí olha o que é que diz o texto ainda. Continua. Zacarias capítulo 14, versículo 8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o oriental, tal, peraí, não é esse versículo. Tem um texto aqui, Zacarias capítulo 14, 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as muralhas forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O que acontece? O anticristo, vendo que Jesus voltou, o estrondo no céu, o barulho, a ressurreição e etc. Então ele sabe que Cristo volta, porque ele viu Cristo nos ares. Então ele se volta para Jerusalém, cerca Jerusalém com o intuito de destruir Jerusalém.
nesse momento, alguns são saqueados, ele leva cativo. Só que nesse momento, Jesus Cristo desce com a igreja, desce com os anjos e vai pelejar contra o anticristo. Vai pelejar contra o anticristo e contra o seu exército. Detalhe, Zacarias capítulo 14, versículo 3, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Quando fala dessas nações, está falando as nações que enviaram seus exércitos para a batalha, ou seja, que se uniram com o anticristo para destruir Jerusalém. Quem vai morrer? Quem vai morrer são os reis, o anticristo, a besta e todo o exército vão morrer. Porém, existem sobreviventes das nações que não foram para a guerra contra Jerusalém e nem contra Cristo. E onde é que está isso? O próprio texto vai dizer. Versículo 16 de Zacarias 14. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei. Então, o que ele está dizendo? Olha, daquelas nações, tá, que foram lutar contra Jerusalém, sobreviveram. Mas os reis e o exército que foi para a batalha contra Cristo, que cercou, que entrou nas casas, saqueou e etc., todos esses morreram por Cristo e pelo seu exército. Foram mortos, todos. Mas, e como é que sobreviveram? Porque nem todos foram para a batalha. Nem todos se alistaram no exército. É como no Brasil. Ora, o Brasil tem um exército. Eu não estou no exército. Eu não fui alistado. Está tendo guerra. Israel e Irã. Estados Unidos. Ora, nem todo judeu está lutando, mas tem um exército que está lutando. Então, quando diz que tem uma guerra Irã, Estados Unidos e Israel, a guerra, de fato, é contra os exércitos. Poder político manipulando, tá? O cabeça, o rei, o presidente, etc., enviando as suas tropas, coronéis, soldados e etc. Mas tem civis. Então, vai ter sobreviventes na grande tribulação, vai ter sobreviventes das nações, é o que Zacarias 14, 16 diz. Esses sobreviventes, então quem é que vai reinar com Cristo? Quem vai reinar com Cristo é a igreja vai reinar com Cristo, a igreja vai reinar com Cristo, vai exercer poder de autoridade, tá? Juntamente com Cristo vai reger as nações com vara de ferro. Veja Apocalipse capítulo 19, versículo... deixa eu ler Apocalipse capítulo 2. Então, peraí. Vai ter que ter sobreviventes naturais, pessoas que não foram com corpos glorificados, porque senão Zacarias 14, 16, senão Apocalipse capítulo 2, perde o sentido. Veja só. Então eu só cito o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vaso de oleira. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 19, 15. Agora observe. Versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada de dois... Saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso. Observe. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 15. À luz de Zacarias 14, 16, Apocalipse 2, 26 e 27, diante desse cenário fica fácil entender. Ele vai ferir, com essa espada, ele vai ferir as nações, só que não é as nações, todos os indivíduos, é o seu exército que está representando as nações, e os sobreviventes, o que é que vai acontecer? Ele vai
reger com vara de ferro. E quando fala de reger com vara de ferro, fala que o governo de Cristo será um governo disciplinador. Uma cultura universal vai passar, essas culturas no mundo inteiro vão passar por uma transformação, vão receber a cultura do reino de Deus. O culto a Deus vai ter o culto a Deus, vai ser universal, e as nações têm que ir até Jerusalém para adorar a Deus. E uma vez que elas não vão adorar a Deus, o que é que acontece com elas? O próprio livro de Zacarias também nos dá a resposta, tá? Então, assim, eu tenho que ler, fazer escatologia com ordem cronológica. E acontecerá que todos os restantes das nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei Jesus. Espera aí. Tem aqueles que dizem que Jesus não é Deus, não é o tema aqui, dizem que Jesus não merece adoração, mas espera aí. Aqui, no milênio, ele vai receber adoração. Para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa da Páscoa. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor feriu as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas. E este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor. Observe que veja que há uma mudança de cultura. As nações serão disciplinadas, tá? Dogmaticamente serão ensinadas, tá? A lei de Deus, a lei de Cristo, a Bíblia, a santidade, e terão que de ano em ano subir a Jerusalém para adorar. As que não forem ficarão sem chuva, serão castigadas, disciplinadas com a chuva. Então, quem são os habitantes do milênio? É à luz de todo esse contexto, tá? A igreja, porque quando Jesus voltar no final da grande tribulação, por ocasião da sua vinda acontecerá o encontro de Cristo, a noiva dele, a igreja, os mortos ressuscitam e juntos com os vivos serão levados pelos anjos. Mateus capítulo 24, 31 diz que os anjos reunirão os eleitos dos confins da terra até os ares, até as nuvens. Deixa eu ler Mateus 24 para depois fazer a citação correta, para depois não me atacarem. A gente fala tanta coisa boa, mas pega justamente naquele pontinho que você nos fez uma citação boa. E ele enviará os seus anjos, corrijo rigor de trombeta, os quais juntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, observem, 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e juntos, aí agora vem os anjos, porque as pessoas acham que os transformados, glorificados, vão voar. Isso é imaginação apocalíptica, não é realidade bíblica. Eles só vão até os céus por causa que os anjos levam e por causa de um poder sobrenatural. Tá? Eles recebem esse poder sobrenatural, serão reunidos, levados pelos anjos ao encontro do Senhor. Uma vez lá, voltarão com Cristo para... Não é que voltarão, retornarão agora. Depois eu vou gravar um vídeo explicando se do céu a igreja volta para a terra, para que o arrebatamento? Para que isso? Qual a necessidade disso? É outro vídeo. Então, Cristo agora está com a igreja e o seu exército celestial no monte, liberta Israel, liberta Jerusalém, como a gente já explicou até agora. Então, sobreviventes de todas as nações, com corpos naturais, juntamente com a igreja, vão estar no milênio. O milênio é para que Cristo governe as nações, é para que as profecias se cumpram, que com relação a ter um rei
sobre Jerusalém que o seu reino não terá fim, que não faltará cadeira a Davi. Então, assim, é outro assunto daqui para frente, tá? Qual é a finalidade, o que é o milênio, para que serve o milênio, é outra finalidade. Mas os sobreviventes do milênio, na visão pós-tribulacionista, são os sobreviventes das nações e a igreja transformada, que juntamente com Cristo, Cristo no seu trono, no templo em Jerusalém, vai ser o templo milenar, não haverá templo construído agora. Isso é teoria, isso são imaginações apocalípticas. Tá? O templo vai ser construído por Cristo e no milênio, Cristo vai sentar nele e de lá vai governar as nações e lá vai ser adorado. E interessante que as nações, as pessoas sobreviventes à grande tribulação e sobreviventes que não aceitaram a marca da besta vão entrar, vão não é que as pessoas dizem, vão entrar no milênio, não é que elas vão até Jerusalém todos os dias. Elas vão estar, o Brasil vai continuar no Brasil, a China na China, e etc. Tá? Então terá um ano para se reorganizarem, para irem, as famílias se reunirem, para irem a Jerusalém. Certo? Então, assim, entrar no milênio. O milênio, ele é um período de 1000 anos, onde não tem Satanás, onde não tem a besta, onde não tem o anticristo, onde não tem mais perseguição. Agora é Cristo com as suas leis. E essas nações que insistirem em pecar, esse povo que insistir em pecar, em se rebeliar e etc., serão regidas com vara de ferro. Ou seja, será um governo justo, um governo disciplinador, uma cultura mundial transformada, universal, com o culto a Deus. Amém, queridos? Então, espero que estejam entendidos e vejam que para nós não é problema, mas para a visão pré é. Então, para a visão pré, se os habitantes do milênio só são a igreja, os ressuscitados da grande tribulação, os mártires da grande tribulação e do Antigo Testamento não vai reinar, não entra no milênio nem ninguém com carne natural, humanamente assim natural, todos são transformados e ressuscitados, quem Satanás vai enganar e como é que vão nascer filhos e filhas no milênio? Deus e Cristo abençoe, compartilhe esse vídeo, comenta, dá o like, nos ajuda o nosso canal a crescer, tem muita coisa boa vindo por aí.